Olá, pessoal! Iremos iniciar nossa aula 4 sobre o assunto condicionais. Condicionais é uma das estruturas de dados básicas mais importantes dentro da matéria de algoritmos. Portanto, atenção redobrada de todos vocês nesse assunto, porque a maior parte dos algoritmos que iremos fazer a partir de então irá utilizar condicionais. Em nossa primeira aula, iremos ver expressões lógicas e operadores relacionais, sem os quais não conseguiremos, na maior parte das vezes, realizar a montagem das nossas condicionais. Repare nessa nossa primeira aula, onde falaremos um pouquinho mais de lógica e decisões. Vamos tentar entender o que significa condicionais dentro do nosso contexto. Esse algoritmo foi um dos algoritmos que nós fizemos, inclusive, lá na unidade 2. E esse algoritmo, como a maior parte dos algoritmos até então, eles seguem uma execução sequencial, ou seja, um comando ou uma linha após a outra, desde o começo, ali no int main, até o final. Ou seja, não há interrupção. A maior parte da interrupção que foi feita é no scanf, mas você está na linha do scanf. Ali ele está parado esperando você digitar um dado de entrada. A partir do momento que você faz essa digitação, ele segue o caminho sequencial até o final. Poderíamos então comparar a sequência do nosso algoritmo, de execução do algoritmo, com uma estrada linear, uma estrada em linha reta. Você vai desenvolvendo quilômetro a quilômetro, local a local dessa estrada, sem nenhuma interrupção, até o seu destino. Porém, sempre numa estrada, há um momento em que você tem que tomar uma decisão, porque há dois caminhos a seguir. Então, para nós seguirmos o caminho da esquerda ou o caminho da direita, tem que estabelecer um critério. Ou seja, nessa estrada, você vai poder ir para o caminho da esquerda ou da direita, de acordo com o que você tem como um critério para poder estabelecer seu caminho. O caminho mais curto, caminho mais perto, ou a questão climática, enfim. O algoritmo segue esse mesmo princípio. Nós vamos sair dos algoritmos lineares para aqueles algoritmos que, a partir do momento que ele é linear, vai ter algum critério a ser estabelecido que esse algoritmo vai ser executado por um lado ou vai ser executado por outro. Seguindo esse princípio, é como se a gente estivesse indo para um lugar, um recinto, poderia ser um restaurante, aonde você quer ir para o banheiro. Você segue um caminho linear e você cai de cara na porta onde está escrito banheiro. Ou seja, não tem nenhuma dúvida. É ali o banheiro, você vai entrar. Porém, nesse restaurante, você pode chegar num caminho onde tem duas opções. Banheiro, feminino ou masculino. Para nós escolhermos qual caminho a seguir ou qual decisão a tomar, tem que estabelecer o nosso critério. E esse critério poderia ser o sexo. De acordo com se o sexo for masculino, você vai entrar na porta da esquerda masculino. Se o sexo for feminino, pela indicação, você vai tomar o caminho da esquerda para o banheiro feminino. Poderíamos chegar numa situação onde estarmos chegando numa empresa de forma linear e ali a gente tem que tomar duas decisões. Para o lado esquerdo, vai ser encaminhado aqueles que são funcionários contratados, do lado direito, quem é visitante. Então, temos que estabelecer um critério, uma decisão a tomar. Se eu sou funcionário, provavelmente eu vou tomar o caminho da esquerda. Se eu sou visitante, caminho da direita. Então, repare que sempre está estabelecido um critério para que a gente possa decidir que caminho seguir. Ou, se eu for fazer uma viagem ou for me deslocar para algum local, eu tenho duas opções. Ou eu posso ir de carro, ou eu posso ir a pé. E aí a gente tem que estabelecer um critério para tomar essa decisão. Se eu tenho carteira, obviamente vou pegar o carro, mais cômodo, mais rápido. Se eu não tenho carteira, eu poderia ir a pé. Repara que sempre nessas construções que estamos fazendo, nesse primeiro estudo de lógica, a gente está usando sempre uma conexão, uma palavra que é a condicional. Se tenho carteira, se não tenho carteira. Nesse caso, a condição ela é única, se eu tenho ou não carteira. Então, eu poderia até mudar o jeito de fazer essa condicional. Se eu tenho carteira, eu vou de carro. Se não, eu só tenho um outro caminho a seguir, que é o caminho a pé. Portanto, nós sempre vamos chegar a situações no nosso algoritmo que alguma decisão tem que ser tomada para que o algoritmo seja executado para uma determinada via
ou para outra via que for programado pelo usuário. Então, sempre nós vamos ter, na maior parte das vezes, nós vamos ter caminhos diferentes a seguir. Caminhos da direita, da esquerda e vários outros caminhos. Então, nós temos que sempre estabelecer um critério, uma condição para seguir esse caminho. Se nós fizermos as vias de um computador, é como se a gente tem condição de decidir a respeito desse critério, dessa condição. E para nós que programamos no computador, que de uma certa forma ensinamos o computador o que ele tem que ser feito, nós temos que estabelecer muito bem esse critério, essa condição, para que o compilador do seu programa saiba qual o caminho correto do algoritmo a seguir. E é isso que a gente vai ver como fazer isso dentro de condicionais. Então, na sequência de execução do algoritmo, em algum momento nessa sequência linear, ele vai se deparar com uma condição que vai ser avaliada pelo compilador, pelo computador, e ele vai tomar uma direção ou outra de acordo com essa condição, de acordo com o nosso critério de decisão. Um outro exemplo importante para a gente entender como é que a gente poderia estar indo nessa direção de construir esses condicionais, nessa nossa primeira aula, é uma construção dessa forma. Repare que eu estou usando os mesmos conectores lá que eu usei nos nossos exemplos mais simples. Repare que a sentença é: se você fez os exercícios 5 e 6 da aula passada, parabéns, seu esforço valerá a pena. Se não, ou seja, se aquele critério de cima não foi estabelecido, não fez nem o exercício 5 nem o 6, então temos outro critério a avaliar, como se fosse uma outra bifurcação. Se você fez apenas um ou tentou fazer os dois, continue se esforçando e procure a ajuda do professor ou dos monitores se precisar. Ou seja, um de cima, os dois critérios pelo conectivo E têm que ser estabelecidos. Se não, ou um ou outro critério na segunda condição, se for estabelecido, você vai continuar se esforçando. Se não, ou seja, se nenhum dos critérios anteriores foi estabelecido, ele coloca a mensagem que é muito importante que você estude e tente fazer o exercício sozinho e não deixe a matéria acumular. Por exemplo, se então eu só fiz o exercício 5, esse critério de cima é um critério falso, porque para ele ser verdadeiro, para eu ganhar parabéns, tinha que ser o 5 e o 6 da aula passada. Como eu só fiz o 5, ele vai cair na segunda condição. E a segunda condição pergunta se você fez apenas um. Sim, eu fiz apenas um, ou tentei fazer os dois. Como eu só fiz um, que é o 5, e tentei fazer apenas ele, então eu vou ganhar a mensagem de continuar me esforçando. Então, repare que esses conectivos e ou estabelecem um critério para avaliar a sua expressão, se ela é falsa ou verdadeira, para algo acontecer. Então, esse recado ele ilustra bem a aula de hoje. As condições permitem que o mesmo programa se comporte de uma forma distinta em situações distintas. Então, é o mesmo programa, mas ele vai se comportar, ele vai cair numa mensagem ou outra, dependendo do que está sendo oferecido para essa condição. É a mesma questão da estrada, dependendo do que eu tenho para decidir, eu vou para o lado da esquerda ou vou para o lado da direita. É o mesmo princípio quando temos as condicionais dos nossos programas. Esse trecho, esse recado, ilustra bem as expressões lógicas, que são essas expressões que permitem que as diferentes situações sejam identificadas para a gente tomar uma determinada decisão. Expressões lógicas, de um modo geral, são usadas para verificar se, no caso de um programa agora de computador, se o valor de uma ou mais variáveis satisfaz uma determinada condição durante a execução do programa. Ou seja, para a gente ter as nossas condições para se tomar uma decisão, na grande maior parte das vezes, ou em todas as vezes, as expressões lógicas vão envolver valores de variáveis. E nós sabemos que a variável, como o próprio nome diz, pode ter vários valores dentro dela, mas só que dependendo do valor que esteja dentro dessa variável, pode ser verificado um tratamento ou outro tratamento dependendo desse valor. Um exemplo simples disso é você ser maior ou menor de idade. Menor de idade significa você ser menor do que 18 anos. E se você for maior de idade, ter uma idade superior a 18 anos. Em muitas questões da vida, isso é um critério. Você tem uma idade, você tem uma variável que é a idade tem um valor. Se esse valor é menor do que 18,
é um critério a ser estabelecido. Se for maior do que 18, é outro critério estabelecido. Portanto, nós vamos usar esse princípio nas nossas condicionais. O resultado, então, de uma expressão lógica é sempre verdadeiro ou falso. Não existe nenhuma possibilidade de uma expressão lógica ter um valor que não seja falso ou verdadeiro. É uma avaliação. Ou é ou não é. Ou é verdadeiro ou é falso. Por exemplo, a nota do aluno é menor do que 60. Quando a nota do aluno é 75, a gente avaliou a expressão. Qual que é a condição? A nota do aluno é menor do que 60. Se ele tem 75, então ele é falso. Não é menor do que 60, né? Porque a nota é superior. Quando a nota é 39, então a nota é menor do que 60, então é verdadeiro. Repare que a condição é única, mas saber se ela vai para um caminho ou outro, ou seja, ser falso ou verdadeiro, e determinar o fluxo do seu algoritmo, depende do valor que vai, naquele momento, chegar para ser avaliado, no caso, a nota. Vale lembrar que na linguagem C não existe o tipo de dado booleano, ou seja, não existe uma variável que a gente possa colocar um valor verdadeiro ou falso dentro dele. Então, como que a linguagem C estabelece valor falso ou verdadeiro para ele julgar se uma expressão é falsa ou verdadeira? É simples. O C, uma expressão lógica, ela vai sempre te retornar um resultado 1 ou 0. Se o valor for 0, ele é interpretado como falso. E qualquer outro valor diferente de 0 é considerado verdadeiro. Então, nas construções que iremos fazer mais à frente, se a expressão me dá um valor verdadeiro, na verdade, ela vai estar te dando um valor 1, que é interpretado pela linguagem C como verdadeiro, e qualquer outro valor diferente de 1 é falso. Assim, se o resultado de uma comparação for falso, produz o valor 0, caso contrário, vai se produzir um valor 1. Então, 0 e 1 é o valor, respectivamente, de falso ou verdadeiro para a linguagem C. Geralmente, as expressões lógicas são compostas por valores numéricos, né? Normalmente são as variáveis com o valor numérico float ou int que vai se estabelecer esse valor para comparar com a expressão. Vai haver operadores relacionais, que nós vamos ver mais à frente, e, obviamente, os operadores lógicos. Começando pelos operadores relacionais, quais são os operadores relacionais em C? São os operadores de comparação, até que na matemática usamos também os operadores relacionais, que vão avaliar uma expressão a partir do momento se essa expressão vai ser avaliada como menor que, maior que, menor ou igual a que, maior ou igual a que, igual a, ou se duas grandezas são diferentes. Então, é a forma de nós compararmos as grandezas matematicamente nos algoritmos também usando os operadores relacionais. Gostaria que vocês reparassem que, normalmente, na matemática, nós construímos os operadores menor que, maior que e diferente dessa forma como está indicado. O menor com o tracinho do igual embaixo, o maior com o tracinho do igual e o diferente, o sinal de igual cortado. Se você reparar o teclado, olhar o teclado do seu computador, você vai ver que não tem condição de esses símbolos serem digitados. Então, uma forma da gente digitar e ser interpretado pela linguagem C é usando o sinal de menor e depois igual, o sinal de maior e depois igual, do jeito que fala, e o diferente, uma exclamação igual. Portanto, esses operadores que nós estamos acostumados na matemática, eles não são usados para essas expressões, e sim aquelas que estão sendo indicadas para vocês. Lembrando que o resultado produzido por um operador relacional é sempre verdadeiro, no caso o valor 1, ou falso, no caso o valor 0. Um simples exercício para nós avaliarmos os operadores relacionais são constituídos à esquerda de vários valores de variáveis e à direita as expressões nas quais construímos e estamos avaliando se ela vai ser um valor falso ou verdadeiro. Primeira expressão, a nossa variável idade está recebendo um valor 17. Essa idade é menor do que 18? Ou ela vai ser verdadeira ou vai ser falso. Como a nossa idade, o valor da variável idade nesse momento é 17, ela é menor do que 18. Então, a expressão vai me dar um valor verdadeiro. Na segunda expressão, temos uma variável nota 1, que tem o valor 95 nesse momento, e está se perguntando na expressão se a nota 1 é maior ou igual a 60. Vai ser verdadeiro se ela é maior ou igual a 60, no caso, verdadeiro, porque ela vale 95, e falso caso contrário. Seguindo o mesmo princípio, nós temos três variáveis agora, a igual a 1, b igual a 2 e c igual a 1.
E existe uma expressão que, dependendo dos valores das variáveis, essa expressão pode dar um valor maior que zero, ou menor que zero, ou igual a zero, inclusive. Nesse caso, a expressão está perguntando se, essa expressão lógica está perguntando se a expressão aritmética b vezes b menos 4 vezes ac é maior do que o zero. Substituindo esses valores, nós vamos então substituir o valor de b, que no caso é 2, o valor de o 4, que é fixo, é constante, o a é 1, c é igual a 1. Fazendo esse cálculo, então, nós chegamos 4 menos 4, que é 0, 0 é maior que 0, não é igual, então nesse caso é falso. X é igual a menos 4, y é igual a 2 na próxima expressão. ABS é uma função dentro do C, que vocês já devem ter visto na unidade anterior, que calcula o módulo de um número. Então, ABS de x, na ABS é ABS de menos 4, o módulo de menos 4 é 4. E ABS de 2 é 2. Então, nós vamos chegar em 4 maior igual a 2. E 4 maior igual a 2? Verdadeiro. Na próxima expressão, nós estamos testando o valor da variável n1, que nesse momento vale 7. E ele está perguntando se o resto da divisão de 7 por 2 é diferente de 0. O resto da divisão de 7 por 2 é 1. 1 é diferente de 0? Verdadeiro. Na próxima expressão, a variável chama-se denominador e o valor dela é igual a 1. E a expressão perguntando se o denominador é diferente de 0. Obviamente, 1 é diferente de 0, então é verdadeiro. Na próxima expressão, hora é igual a 10, fim exp, que é outra variável, igual a 18. Ele está perguntando se a variável hora é igual a fim exp. A gente vai ver que 10 não é igual a 18, portanto, é falso. E na última expressão, uma variável caractere, sexo, com valor de f maiúsculo, a letra f maiúsculo, e ele está perguntando na expressão lógica se o sexo é igual a f. Nesse caso, então, é verdadeiro. Então, são esses os valores que as expressões vão produzir, mas com aquela observação, já que o C produz o falso ou verdadeiro como valor 0 e 1, na verdade, essas expressões que nós avaliamos como falso ou verdadeiro, na verdade, elas estão retornando esses valores. 1, no caso de ser verdadeiro, e 0, no caso de ser falso. Portanto, terminamos a nossa primeira aula da unidade 4 de condicionais. Vimos expressões lógicas e operadores relacionais. Na próxima aula, iremos ver os operadores lógicos e vamos ver a combinação de vários desses operadores.